Olha lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma matéria que é nova, que é o ato administrativo. E o ato administrativo é o final do nosso percurso, onde a gente percorreu, sobrevoou a administração pública e entendeu como é que ela se estrutura, quem são as pessoas, né, que ela contrata, qual a função dessas pessoas, que regime jurídico elas têm, que poderes essas pessoas podem exercer, e agora através de uma manifestação jurídica que é o ato administrativo. Para conhecer o ato administrativo, eu quero contar para vocês que todos esses atos que estão aqui nesse slide são atos da administração pública. Mas os atos da administração pública não são todos atos administrativos. Então, existe uma distinção entre o que é tudo que a administração faz e o que é uma das coisas que ela faz, que é ato administrativo. Deixa eu explicar melhor. Se você analisar todos os atos da administração, você vai encontrar todos esses elencados nessa tabela aqui e vai encontrar esses aqui também, os atos administrativos propriamente ditos, tá? Então, olha só, quando a administração age, ela pode realizar atos de direito privado, como é uma compra e venda, um contrato de locação, por exemplo. Ela pode realizar atos materiais que estão relacionados a uma demolição, né? Então, a gente vai ter uma ação judicial de demolição, onde vai haver a determinação de um ato concreto de demolir uma construção, e isso é um ato material, não é um ato administrativo. Também não são atos administrativos os atos de opinião, de conhecimento, de juízo de valor, uma certidão, um atestado, né? Atos políticos que vão levar em consideração decretar a guerra, declarar a guerra, né? Ou decretar estado de sítio, estado de defesa, são atos políticos que não se confundem com os atos administrativos. Os contratos, de modo geral, mesmo aqueles que têm uma natureza administrativa, também não são atos administrativos. E os atos normativos, a gente acabou de ver, o poder regulamentar, os regulamentos também não são atos normativos, porque pertence aos regulamentos ou aos decretos uma característica que é a generalidade e a abstração, que é a característica que leva eles mais para perto de um ato normativo do que de um ato administrativo propriamente dito. Os atos administrativos propriamente ditos é que são objeto da nossa conversa. Então, não estão sob o guarda-chuva desse tópico todos esses outros atos nominados, tá? A gente vai falar só dos atos administrativos propriamente ditos. E a professora Maria Silvia Zanella de Pietro tem um conceito que eu gosto bastante, que diz o seguinte: ato administrativo é uma declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita ao controle pelo Poder Judiciário. Eu trouxe um segundo slide para deixar mais claro esse conceito. Então, quando a professora Maria Silvia fala em declaração do Estado ou de quem o represente, ela está abrangendo todas as manifestações de poder que existem dentro do Estado. E a gente vai reconhecer, por exemplo, que o Poder Legislativo, ao abrir um processo licitatório, ele está realizando um ato administrativo, né? Ou o Poder Judiciário, quando autoriza um concurso, também está realizando atos administrativos. É aquela função excepcional que eles realizam para além das suas funções típicas. Também diz o conceito que produz efeitos jurídicos imediatos. E a produção de efeitos jurídicos imediatos ela é uma característica bastante importante, porque é através dessa característica que a gente consegue distinguir o que é regulamento ou função normativa da administração do que é ato administrativo. Ah, mas qual o problema de confundir um com o outro? O problema é o seguinte: regulamentos estão sob um regime jurídico que não é próprio dos atos administrativos. Embora haja uma coincidência entre atos administrativos e regulamentos, e mais para frente isso vai ficar mais claro, a gente não pode tratar regulamento como se fosse ato, porque não se aplica o regime jurídico dos atos aos regulamentos. Então, a função normativa da administração, né, feita por decretos que são genéricos e abstratos, não pode ser resolvida nem solucionada pelo regime jurídico do ato administrativo. Essa é a importância.
com observância da lei, e eu anoto aqui a tripartição dos poderes, né? Então, um poder, ele é independente e harmônico do outro, eles vão funcionar com essa independência e harmonia, e não quero deixar de citar também a função legislativa, que é quem cita as regras para o executivo. Então, executar é, muitas vezes, dar concretude à lei, e, através dessa concretude, para buscar essa concretude, realiza-se atos administrativos sob um regime jurídico de direito público, e é esse o regime jurídico sobre o qual nós vamos conversar a partir de agora, né? Então, são todas aquelas prerrogativas e sujeições típicas da administração pública. Nós não podemos usar soluções privadas para atender a administração, né? Por isso esse regime jurídico é próprio e sujeito ao controle pelo Poder Judiciário, porque nada foge à apreciação do Poder Judiciário, de acordo com o artigo 5º, inciso 35. Então, a administração pública, ao agir, ela tem seus atos analisados pelo Poder Judiciário, quando haja provocação, né? Porque o Judiciário não age de ofício nessas situações. Então, esse é o conceito do ato administrativo e a gente, na sequência, passa a falar dos atributos do ato.